a gente apurou durante o final de semana, desde o final da semana passada, a gente vinha isso vem moendo. Rogério Marinho é candidato, não vai ser candidato. É candidato, não é candidato, é candidato, não é candidato. Aí da semana passada pra cá, aumentou-se o rumor, inclusive, da possibilidade dele não ser candidato. Inicialmente ele poderia abrir até para Ezequiel ser o candidato à reeleição, né? Ezequiel assumiria do mandato tampão e disputaria a reeleição. Mas aí já mudou. Parece que agora o candidato pode ser Stevenson Valentim, que voltou da Argentina, né? Já está aqui no Brasil. Mas foi até para uma agenda hoje na Fier, um negócio assim, com o Rogério Marinho. Enfim, Gustavo Negreiros de Narte Assunção, o que é que tem de verdade hoje nessa história? Deixa eu começar por essa agenda, porque a agenda é muito significativa. Eles foram para a Fierne para uma agenda relacionada ao Mais RN. Para quem não sabe, o Mais RN é um projeto que a Fierne mantém há muito tempo sobre projetos para o Rio Grande do Norte. Em toda eleição, quando a Fierne, quando os candidatos estão definidos, os candidatos ao governo, a Fierne convida esses candidatos ao governo. E o que ela entrega para eles é esse diagnóstico do Mais RN, com uma série de projetos de infraestrutura, de energia, de desenvolvimento para o Estado. Então, assim, o grupo do Rogério Marinho, tem ainda Stevenson, tem Álvaro, né? Os dois nomes que são aí traqueáveis para um lado ou para o outro. Que Stevenson esteja com Rogério Marinho e que não seja Álvaro, para mim é muito significativo. Poderia ser uma agenda dos três, mas foi uma agenda de Rogério e de Stevenson. Ponto 1. Ponto 2, lá pelo meio da tarde de hoje também, nas conversas que eu tive, uma frase que me chamou a atenção foi uma coisa mais ou menos assim: a faca e o queijo estão com Stevenson. Porque aí eu entendi que bastaria ele decidir se vai mesmo disputar o governo do Estado para o resto da chapa se acomodar, numa configuração que teria, no desenho de hoje, né, a preço de hoje, como dissemos Gustavo e eu, seria Stevenson para o governo e Álvaro e Ezequiel para o Senado. Porque eu soube que já Ezequiel, se for alvo para o governo, Stevenson ele não toparia a parada. Se ele fosse como é... Se fosse Álvaro para o governo, Stevenson e Ezequiel para o Senado, Ezequiel não toparia a parada. Topa a parada ser Stevenson, governador, claro. Álvaro e ele claro. Para o Senado. Conversei com várias fontes e essa história que Dinarte fala, que a faca e o queijo está com o senador Stevenson, e essa faca e o queijo está lá da Fierne. Nesse momento, Rogério tentando convencer Stevenson que ele é a pessoa correta para ser governador, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Stevenson tem um grande apelo popular, tem uma reeleição, abre aspas, certa, fecha aspas, não tem nada certo, mas ele lidera todas as pesquisas. Olha, mas quem está nos assistindo... essa foto aí é com Roberto Serquis, né, presidente da Fierne, Rogério Marinho e o senador Stevenson Valentim. Tem uma coisa interessante nessa situação, de nós estar contando a apuração da gente, a gente começa a ouvir de uma pessoa, né? Já pensou nessa possibilidade, está sendo conversada, aí solta nessa possibilidade. Aí a gente conversa com os envolvidos fazem, não tem condição, afinal de contas, já semana passada, qual era a situação? Rogério Marinho ia anunciar no dia 22, oficializar a pré-candidatura ao governo, ao lado de Stevenson Valentim e de Álvaro Dias, que seriam os candidatos dele ao Senado. E aí, com os dias vai passando, né, a gente vai, cada vez mais pessoas vão comentando essa possibilidade de Rogério não ser candidato, de outra pessoa ser candidata no lugar dele e tal. E aí, quando chega ao ápice de que a gente pergunta aos envolvidos, eles dizem, não, peraí. Segunda-feira passada, eu tive nessa mesma sala com o Rogério Marinho. Ele estava olhando lá
esse projeto, o plano de governo. Quando a negativa se transforma numa condição. E aí, na verdade, Rogério estava nessa sala com o Roberto Serquis, lá na Fierne. Eu cheguei, eu fui para um auditóriozinho que tem lá, e eu fui conversar com o Rogério Marinho. E eu perguntei, senador, o senhor é candidato a governador? A gente estava a menos de 1 metro de distância um do outro, sentado em 2 cadeiras, uma vizinha a outra. Olhando nos olhos dele, ele disse: eu sou candidato a governador do estado do Rio Grande do Norte, mas eu tenho um compromisso também e eu devo um favor muito grande ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu não posso negar um pedido de Jair Bolsonaro. E eu vou para Brasília e vou conversar. Isso da semana passada. E ele foi e conversou. É o que a gente está comentando. Exatamente. Então, eu não sei qual foi a conversa lá em Brasília com Flávio, com Valdemar. Rogério vai dizer, essa conversa deverá dizer no dia 22. O evento tá mantido. Tá mantido. Tá. Não, mas de qualquer forma o evento é uma reunião do PL. Uma reunião do PL. Como ele fez no ano passado. A gente que apurou que ele ia aproveitar esse evento, que é a reunião do PL, para anunciar que seria realmente candidato, até para fazer uma sinalização nacional da candidatura dele ao Rio Grande do Norte. Qual vai ser a pressão? Qual é a pressão hoje em cima de Steve Valentim? Assuma a candidatura de governador, declare o apoio a Álvaro Dias e vamos montar o outro nome de senador, certo? Ou então, assuma a sua candidatura à reeleição e vamos apoiar Álvaro Dias para o governo. Mas pelo que eu soube, eles querem a primeira. Todos eles querem a primeira. Todos querem Estives governador e Álvaro senador. Vamos perguntar para nossa audiência, lembrando que é uma enquete, não é uma pesquisa eleitoral. Não é tem voto. Valor. Não, aqui não é urna. O que é que você acha? Você acha que quem Stevenson deveria... Não, Stevenson deveria disputar o governo ou o Senado em 2026. Opção A, governo. Opção B, Senado. Não tem valor eleitoral, não tem medição de voto. É uma pergunta para medir a nossa audiência. O que é que a audiência sente? Mas, então, é isso. Mas também quero o seguinte, aquele negócio, ou faz ou sai de cima. Então, assim, você quer ser o governador e quer apoiar Álvaro, ou você quer ser o senador e apoiar Álvaro. O fato é que não querem deixar para a última hora, como se deixou na campanha passada, que Ezequiel era o candidato, Álvaro Dias ia renunciar a prefeito, era o candidato, Álvaro Dias não renunciou, Ezequiel não se candidatou a governador e Fábio Dantas teve que ir de última hora como candidato da oposição a Fábio Bezerra. E a situação que é essa decisão logo cedo. Né? Eu escutei até hoje de uma fonte... minuto de enquete no ar já tem mais de 100 votos. Aproveite e curta o vídeo da 96, do Jornal das 6 também. E eu escutei hoje de uma fonte que essa união poderia ter o nome de Alisson Bezerra se Alisson tivesse tido um comportamento mais tranquilo em relação à candidatura dele, porque que Rogério... Todo mundo acha que Rogério... Foi a minha opinião, disse aqui várias vezes, que eu não acreditava que Rogério fosse candidato, porque ele tem uma missão nacional, sabe? Ele é eleito pelo Rio Grande do Norte, eu não tenho a menor dúvida disso, mas ele tem uma missão nacional, porque ele foi eleito ali no rastro de Bolsonaro, como ele foi um ministro diferente de Bolsonaro, e ele fez muito pelo Rio Grande do Norte, e ele conseguiu, eu diria hoje que Rogério Marinho é a maior autoridade do PL limpo. Como é que eu digo limpo? Porque Bolsonaro está preso, mas e veja, Valdemar é Valdemar. Alisson, vamos pegar o exemplo de Natal. Natal teve, na campanha para prefeito, né, que foram 3 chapas competitivas. E uma das coisas que levou o ex-prefeito Carlos Eduardo a perder a eleição foi o fato de falta de apoio, ter se isolado, né? Na Câmara tinha apenas Luciano como vereador. De olho, inclusive, nisso, o prefeito de Mossoró se movimenta para que no período da campanha o tempo de TV esteja repartido em 3.
É um terço. Por isso a importância do PSD e do MDB. E assim, para quem está nos assistindo e ouvindo, não tem nem a ver com o programa de TV. Tem a ver com as inserções. As inserções é que vão fazer o estrago, e também o tempo de TV também é proporcional, depende da representatividade que os partidos têm, e isso vai definir quanto o candidato vai receber em recursos para a campanha dele.